Olá, Redê, irmãos, irmãs, graça, paz e esperança encham seu coração de ânimo para perseverar e seguir em frente. Outro dia, o Marquinhos, o meu caçula, perguntou se o Apocalipse era o fim do mundo. Você já deve ter lido ou ouvido alguém relacionando a pandemia ao fim do mundo. Iniciamos a conversa mostrando como a Bíblia, do início ao fim, apresenta Deus como Criador e que a perspectiva da Bíblia é a criação de um novo mundo que Deus vai criar. Apocalipse quer dizer revelação. E o livro de Apocalipse revela o Deus renovador de todas as coisas, que quer dar nova vida a todos. O foco principal de Deus, da sua palavra, não é na destruição do mundo, mas sim na criação de novos céus e nova terra. Aproveitamos o interesse que surgiu aqui em casa e estamos lendo juntos o Apocalipse, saboreando a mensagem da esperança, do cuidado divino, da presença e da companhia de Jesus junto àqueles que nele confiam. O que terá fim é a injustiça, a maldade, a violência, a desigualdade nas suas múltiplas formas e toda impiedade. Tudo isso sim terá fim, pois será filtrado por Deus e não habitará a nova criação. A esperança é um poderoso motor espiritual que nos empurra em direção ao futuro. As promessas de Deus são o desenho desse futuro pretendido pelo Senhor. Somos graciosamente chamados, convidados a participar desse futuro que Deus prepara. 2 Pedro 3 mostra 4 orientações pastorais dentro dessa moldura da esperança que nos indicam como que nós podemos nos conectar ao projeto divino de fazer novas todas as coisas. A primeira orientação é apegue-se à palavra de Deus. 2 Pedro 3 faz um vigoroso contraste entre o apego que os discípulos devem ter em relação à palavra de Deus versus os ensinamentos erráticos dos falsos mestres infiltrados no ambiente da comunidade. Os amados irmãos, irmãs, são chamados a se lembrar das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos lhes ensinaram. Tratar dos ensinamentos de Jesus sobre o futuro está no rol de todas as coisas que devem ser ensinadas aos discípulos que desejam ser fiéis e permanecer firmes em Cristo. Todo o capítulo está cheio de menções à palavra de Deus, às promessas de Deus, às Escrituras, e enfatiza o apego, a confiança na palavra de Deus para experimentarmos o poder da esperança. Os falsos mestres debocham da palavra de Deus, zombam das promessas do Senhor, criticam e questionam as declarações de Jesus e dos profetas, duvidando da promessa do seu retorno, da vinda, da volta, do retorno de Jesus. Seu argumento é que tudo continua mecanicamente igual desde o princípio da criação
eles não põem em suspeita nem a criação divina, nem duvidam de Deus, mas rejeitam a ideia de que Deus possa intervir, julgar o mundo. A sua postura não consiste em mera distração em relação à Escritura, mas em omissão intencional dos ensinamentos da palavra de Deus. Recortam trechos, torcem a Escritura, chegando a conclusões erradas e desenvolvendo um estilo de vida moralmente errático. Pedro contra-argumenta referindo-se aos primeiros capítulos do Gênesis e usa as narrativas da criação e do dilúvio como fundamento para demonstrar a ação da poderosa palavra de Deus, tanto na criação do mundo, como na separação dos continentes, dos oceanos, e no julgamento divino sobre o mundo antigo, pela palavra de Deus. Pedro encerra seu argumento fazendo um paralelo entre o julgamento sobre o mundo antigo e o julgamento que Deus trará sobre o mundo atual. Ele chama esse julgamento de dia do juízo, quando este mundo será purificado. Profetas como Malaquias fizeram uma analogia entre a purificação dos metais pelo fogo e pelo calor para remover toda a impureza com esse julgamento. Vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Nem raiz, nem galho algum sobrará. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. O mesmo fogo que queima toda impureza e impiedade é também o sol da justiça que produz cura e restauração. O que para os impiedosos significa juízo tem um outro lado. É o surgimento de uma nova ordem purificada para os que amam a justiça. Cabe a nós nos apegarmos à palavra de Deus, conhecê-la bem e ficar atentos a quem fala contra as promessas divinas e ensina ideias que não têm base na Escritura. Qualquer ensinamento, não apenas religioso, precisa ser medido pelos ensinamentos de Jesus. Uma segunda orientação que Pedro dá: conheça o caráter de Deus. Alguns tratam a teologia com desdém. Acham que os estudos sistemáticos sobre Deus é algo irrelevante, como se fora menos espiritual. Mas compreender e considerar bem o caráter de Deus, conforme revelado na Escritura, é fundamental para ter uma perspectiva correta da história, tanto do presente como do que virá pela frente. Pedro recorda que a perspectiva de tempo para Deus é completamente diferente da nossa. O tempo para Deus, considerado desde a eternidade, tem uma perspectiva, uma dinâmica muito diferente. Não segue o nosso cronos, mas é visto em termos de espaço para a realização dos propósitos divinos. É medido pela graça. O relógio de Deus é a graça, as oportunidades que Deus concede
para que todos possam experimentar a salvação. Para Deus, o tempo do relógio ou do calendário é relativo. 1000 anos passam como um dia e vice-versa. O que, do ponto de vista do nosso relógio humano, parece demora, parece atraso, na verdade é oportunidade para a salvação, para o arrependimento. Isto é, para desenvolver uma nova perspectiva, uma nova mentalidade, escolher novos valores, aderir ao reino de Deus que está de portas abertas para todos. Deus não quer que ninguém se perca. Deus deseja que todos sejam salvos. E Deus espera que todos cheguem ao arrependimento. Arrependimento é uma palavra muito positiva, pois se Deus nos chama ao arrependimento, significa que Ele está nos concedendo a oportunidade para recomeçar, começar de novo, ter uma nova vida. Significa que não estamos presos ao que somos atualmente, que é possível mudar, que o presente não é um absoluto determinado para sempre, que a vida pode ser diferente. Mas, ainda que o Senhor seja paciente e aguarde uma nova postura da nossa parte, não devemos ser ingênuos ou românticos em relação a Deus. Deus é santo e vai julgar o mundo conforme a sua justiça, a justiça que revelou em Jesus. O dia do Senhor virá. O apóstolo chama a atenção para esse dia do juízo. A mesma linguagem usada pelos profetas do Antigo Testamento. Ele também chama a dia do Senhor e dia de Deus. Pedro também falou em últimos dias. Últimos dias são todo o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Esse tempo, esse período, é chamado de os últimos dias. O Pentecostes, por exemplo, é um acontecimento dos últimos dias. A volta de Jesus marca a consumação, o encerramento dos últimos dias. Esse período chamado de últimos dias é encerrado por esse dia chamado dia do juízo, dia do Senhor, dia de Deus, e inaugura um novo período chamado de o dia eterno, ou os novos céus e a nova terra nos quais habita a justiça. Esse dia de julgamento virá de surpresa, será inesperado. Será um evento com efeitos cósmicos, onde os céus desaparecem. Na linguagem do Apocalipse, se enrolam, deixando todas as realidades transcendentes evidentes. Os elementos, conforme os antigos entendiam esse termo, serão desfeitos e a terra desnudada, de maneira que tudo será exposto e ficará sendo conhecido. Toda essa linguagem cataclismática pode nos deixar aterrorizados. Mas Pedro conclui informando que tudo isso acontece para remover toda a injustiça e dar a luz aos novos céus e à nova terra. Conhecer o caráter de Deus é imprescindível para interpretar o que se passa, para dar sentido, orientar e ordenar a nossa vida. Isso nos leva a uma terceira orientação,
escolha a integridade. Pedro faz uma pergunta fundamental. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Os falsos mestres ensinavam um modo libertino de vida, estimulando as pessoas a simplesmente darem vazão, satisfação às suas paixões carnais. Quando a visão do futuro desenhado por Deus fica turva, há uma tendência à decadência moral e ética. A esperança de novos céus e nova terra, onde habita a justiça, tem o poder de nos fazer viver de um modo diferenciado, que nos motiva a nos inserirmos no mundo de modo a transformar a realidade. Esperança jamais é fuga, alienação, escapismo, resignação. Pelo contrário, é fé vivida, conectada à realidade. A esperança cristã faz o viver no presente de modo qualificado. Esperança também não é algo intimista, subjetivo, muito menos passivo. A esperança pulsa a vida, impulsiona como um motor, ativa a viver de modo transformado, espalhando o bem. Quem caminha na expectativa da chegada, da plenitude do reino de Deus, não ficará de braços cruzados. Antes ajustará a própria vida, será solidário com os necessitados por meio de atos concretos e se envolverá com a causa missionária que faz a boa notícia da oportunidade que Deus dá chegar a todas as pessoas. Pedro elenca, lista uma série de escolhas, de opções que aqueles que são inspirados pela esperança de novos céus e nova terra onde habita a justiça devem fazer aqui no presente, inspirados pelo futuro. Somos chamados a viver de maneira santa, isto é, dedicados para Deus, de maneira piedosa, esperando o dia de Deus, ansiando, desejando a sua vinda, não lamentando o fim dessa ordem. Antes, empenhados pela paz nas relações interpessoais, promovendo a reconciliação, vivendo de maneira imaculada, sem mácula, sem sujeira, inculpáveis, imitando a Jesus e seguindo os seus ensinamentos. Enfim, somos chamados a viver em favor do bem, para os outros, pela justiça. É como o apóstolo João também ensinou na sua primeira carta. Todo que tem esperança em Cristo purifica a si mesmo. Uma quarta e última orientação é cresça espiritualmente. Mais do que viver, somos chamados a crescer, a um desenvolvimento saudável, ao crescimento na graça, a conhecer Jesus. Mais uma vez, Pedro contrasta os falsos mestres que torcem a palavra de Deus e por isso são instáveis, vão de mal a pior, com um modo de viver que é saudável. Por um lado, devemos nos guardar de ser levados pelo erro daqueles que não têm princípios morais. Não basta um discurso aparentemente sábio,
se este não se traduz em vida íntegra. Afaste-se destes, pois o efeito e resultado de erros teológicos e morais é perder a firmeza e cair. Por outro lado, Pedro aponta o caminho do crescimento espiritual, que consiste em mergulhar na graça e conhecer a Deus na face, no rosto de Jesus. Pedro já escreveu sobre a graça, tanto na primeira carta como nessa segunda carta. Ele iniciou a sua carta saudando a igreja e desejando que graça e paz sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Também disse, indicando que Deus já nos deu tudo o que necessitamos para a vida e piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou. Ele ensina que a graça e o conhecimento de Jesus também são o meio para escapar das contaminações do mundo por meio do conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, é por meio do conhecimento de Jesus que a graça aumenta em nossas vidas, que nos tornamos as pessoas que Deus deseja que sejamos, alcançando novas áreas e aspectos da nossa existência com a sua graça. Quero concluir essa comunicação afirmando que a esperança é a paixão pelo futuro prometido por Deus, por experimentar aquilo que Deus prometeu e que ainda não se concretizou na história, mas vai se realizar. Deus é o fundamento da esperança. As suas promessas são a apresentação do futuro que Deus pretende. Jesus é a revelação, a demonstração antecipada do que Deus prometeu. Em Jesus, o céu veio a nós. E o Espírito Santo é a garantia da realização das promessas de Deus em nossa vida. Devemos deixar a nossa mente e coração ser fecundados pelas promessas de Deus. A esperança não é mágica. Ela age em nosso coração e na nossa vida quando depositamos a nossa confiança em Deus e na sua palavra. A esperança vai nos sustentar em meio às dificuldades do presente, até que surja no horizonte o dia eterno, quando a glória do Senhor encher os céus e toda a terra. O dia eterno é aquele dia quando toda lágrima vai ser enxugada. O dia em que não haverá mais dor, sofrimento ou morte. O dia quando toda violência, toda guerra acabar, pois as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Que o Senhor te abençoe, ajude a colocar a sua confiança na sua palavra, nas suas promessas, de modo que você possa experimentar o poder da esperança aquecendo o seu coração e transformando a sua vida.